Já o Vasco da Gama tem pela frente o Avaí e o Luxemburgo, muito trabalho. Ontem fez o seu primeiro treino com o elenco Cruz Maltino e hoje não foi diferente. Acompanhou de perto e um treino com muita movimentação. Quem traz as notícias pra gente do Cruz Maltino é o Álvaro Loureiro. Olá para você que se liga nos canais Fox Sports. O Vasco, debaixo de chuva, trabalhou na manhã desta quarta-feira aqui no CT do Almirante, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. Uma atividade parcialmente aberta para a imprensa e sem entrevista coletiva. Foi o segundo dia de trabalho de Vanderlei Luxemburgo à frente da equipe. O novo comandante segue aproveitando a semana sem jogos para preparar o time. Nesta quarta-feira, enquanto a imprensa pôde acompanhar a atividade, um trabalho em campo reduzido, comandado pelo auxiliar técnico Maurício Copertino, mas supervisionado de perto por Vanderlei Luxemburgo, que fez várias interrupções para ajustar o posicionamento dos jogadores. Luxemburgo estreia no comando do Vasco no domingo, em São Januário, diante do Avaí, e só a vitória interessa. O Vasco é atualmente o lanterna do Brasileirão, tem 1 ponto ganho em 4 rodadas e precisa da reação. Como até agora a gente não pôde acompanhar atividades táticas, não dá para cravar o time que Luxemburgo vai colocar em campo. Uma boa notícia para a galera vascaína gira em torno de Leandro Castan, um dos líderes do time que está recuperado de um problema muscular, treina normalmente com a equipe e pode ser utilizado, ao contrário do também zagueiro Werley e do goleiro Fernando Miguel, que seguem de fora. Do CT do Almirante, em Vargem Pequena, Álvaro Loureiro, para os canais Fox Sports. Boa, Álvaro Loureiro com as informações do Vasco e muita expectativa da torcida em relação a esse início de trabalho do Vanderlei Luxemburgo, Fábio. O jogo domingo é contra o Avaí, no momento não tem como a gente não dizer, é sim um concorrente ali na zona do rebaixamento. O que você espera de grandes mudanças em relação ou à escalação ou à forma de jogar com o Luxemburgo no comando? Primeira mudança de mentalidade dentro do grupo. Eu conversei com algumas pessoas hoje do Vasco da Gama e todas com quem eu conversei me passaram o seguinte: era o cara que a gente precisava para mudar esse ambiente, ter uma referência, e ele, Luxemburgo, está muito empolgado nessa volta ao trabalho. Uma pessoa, inclusive, me disse o seguinte: olha, ele vai dar a volta por cima, vai mostrar que é o Vanderlei Luxemburgo, está empolgado com essa chance no futebol depois de quase 2 anos parado. Então, assim, um Luxemburgo motivado, os jogadores receberam muito bem o Luxemburgo, não é aquela coisa, esse cara vai incomodar, esse cara vai ficar enchendo. Não. Então, assim, o ambiente começa a melhorar. Não dá para em uma semana, Bel, Lívia, amigos, enxergar assim, vai mudar da água para o vinho Vasco, mas tem mudança boa para a torcida do Vasco, tem que começar a vencer. E o Leandro Castan, que tem sido uma das grandes referências dentro desse elenco do Vasco, em coletiva de imprensa, elogiou muito justamente esse novo ar que o Vasco da Gama ganha agora com a chegada do Luxemburgo, falando que ele é espirituoso, é vitorioso e trouxe talvez até mais confiança para esse elenco do Vasco, essa confiança que poderia estar em falta. Quartarolo, ontem, primeiro dia de trabalho do Luxa, ele permitiu que a imprensa acompanhasse bastante do seu trabalho. Ele tem conhecimento, né, que ele é a notícia junto com o Vasco da Gama, e hoje não foi diferente. O que é muito legal a gente poder ver o estilo de trabalho que o Luxa está fazendo. Campinho reduzido, 2 toques, encurta o espaço e velocidade ali. E o Luxemburgo permitindo que o torcedor do Vasco acompanhe todo o trabalho. Olha, Lívia, o Vanderlei Luxemburgo é um ótimo treinador de futebol. Isso é indiscutível. Conhecer futebol ele conhece, eu falei aqui outro dia, e é o que eu penso. Ele já na década de 90, final de 80, ele já fazia coisas que hoje são consideradas modernas. Os times do Luxemburgo jogavam bem, jogavam com a bola no pé, faziam muitos gols, tinha a chamada intensidade, que na época a gente chamava só de velocidade. Enfim, o time do Luxemburgo sempre jogou bom futebol. De uns tempos a esta parte, ele se perdeu um pouquinho, na minha opinião. Eu cheguei a cobrir Palmeiras, o Luxemburgo, o Corinthians, a seleção brasileira. Eu tive até muita proximidade com o Luxemburgo, gosto dele, mas eu acho que faltava um amigo para ele. E se eu pudesse dar um conselho, eu diria o seguinte: Vanderlei Luxemburgo, só pense no futebol. Pense dentro do campo.
porque dentro de campo ele realmente tem coisas extraordinárias. Na época que ele dividia com o Tele aqui em São Paulo, era um duelo interessante, na hora do jogo ele chegava a ser mais cerebral do que o genial Tele Santana. Então ele que volte a isso e também busque algumas coisas novas que já surgiram. Aí ele vai dar certo. Agora, se ele quiser reformar São Januário, asfaltar a praia, contratar jogador, aí não vai dar certo.